Já de volta aqui com o programa Bem Assim. Olha, na semana passada, um dos principais assuntos discutidos nas redes sociais foi a decisão de alguns planos de saúde que passaram a exigir o consentimento dos maridos para autorizarem o procedimento de inserção do DIU nas mulheres casadas. Absurdos à parte, né? A gente está aqui com a ginecologista Lorena Lopes e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o DIU e como essa decisão pode afetar as mulheres. Lorena, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao programa Bem Assim. Eu queria que você pudesse iniciar, então, explicando para a gente o que é o DIU. Sim. O DIU é um dispositivo que a gente introduz na cavidade uterina com o objetivo de impedir a fecundação, né? E ele atua por diversos sistemas, seja espessando aquele muco que nós temos no período fértil, como também fazendo com que o tecido endométrio de dentro do útero ele não fique grossinho o suficiente para que o embrião encontre a cavidade. E qual a diferença, então, do DIU de Mirena e o DIU de cobre? O Mirena e o Kyleena, eles são DIUs hormonais. Eles possuem na sua formação um hormônio que é liberado ao longo dos anos em pequena quantidade. O DIU de cobre, ele possui uma haste de cobre que faz uma reação inflamatória dentro do útero. Eles atuam partindo do mesmo princípio, mas com funcionalidades diferentes. Como que eles agem, então? Ele realmente é efetivo? Sim, eles são um dos métodos mais efetivos. Quando a gente compara, por exemplo, com pílula, anel vaginal, injeção, ele chega a ter uma taxa de efetividade maior. E eles atuam justamente assim, ou eles espessam esse muco, deixando ele mais grosseiro e assim o espermatozoide não tem caminho para encontrar o óvulo, ou realmente ele transforma a cavidade uterina inóspita para a fecundação. Então, o espermatozoide ele não consegue encontrar o óvulo. O hormonal, em uma pequena taxa de mulheres, ele acaba impedindo também a ovulação, mas não é o principal objetivo dele. Eles trazem algum efeito colateral? Como qualquer método, sim. Tem mulheres que acabam evoluindo com um sangramento maior, algumas podem começar a ter cólicas, principalmente com os métodos não hormonais. E com os hormonais, ela pode ter aquele famoso spot, que é aquela borrinha de café persistente, porque deixa tão fininho esse tecido de dentro do útero que ele não segura e começa a escapar. Mas são riscos, benefícios e na maioria das vezes é apenas um processo adaptativo do corpo. Para qualquer método contraceptivo, eu converso muito com as minhas pacientes que é importante a gente dar um prazo para o nosso corpo entender o que está vindo de diferente, o que está vindo de novo. Esse é o de cobre, né? É isso. Cobre com prata, esse é o Mirena. Então, são métodos que têm uma ótima eficácia e, quando indicados de forma adequada, vale super a pena, por serem métodos considerados de longa duração. Nós temos DIUs que variam... Achei importante aquela imagem que mostrou ele na mão, na palma da mão, para a gente saber o tamanho, né? Porque muita gente tem medo. Isso. Inclusive, se de repente essa aplicação do DIU é uma aplicação dolorosa, precisa ter anestesia, como é que é feito o procedimento? Nós podemos fazer a nível ambulatorial no consultório, sem anestesia. As pacientes toleram muito bem, mas é tudo muito que conversado em um acordo. Depende muito da sua sensibilidade, do seu limiar de dor. Nós temos dois momentos bem pontuais que são desconfortáveis e que podem gerar uma cólica, que é quando a gente pinça o colo do útero para retificar e no momento que ele está ultrapassando aquele orifício que comunica canal vaginal e cavidade uterina. Então, são cólicas bem pontuais. A gente usa um analgésico pré-procedimento e normalmente os pacientes toleram muito bem. Não sendo possível, em alguns casos, um orifício um pouco mais fechado, uma paciente que tem uma sensibilidade maior, nós temos a opção de fazer em centro cirúrgico sob sedação. Dorme um pouquinho, acorda com o DIU na posição. Muito bem. Ele pode falhar, Lorena? Pode. Ele tem uma taxa de falha dentro dos métodos contraceptivos a mais baixa, girando em torno de 0,2% quando é medicado, quando são os hormonais, como Mirena e Kyleena, até 0,6%, 0,8% como o de cobre e cobre com prata. É uma taxa considerada baixa quando a gente compara com o anticoncepcional oral, que gira em torno de 9%. Por que cobre?
porque ele causa o cobre, ele ao ser, vou falar bem grosseiramente, ao ser despedaçado, ele causa esse processo inflamatório dentro do útero, levando a um espessamento desse tecido do endométrio e trazendo uma irregularidade para a textura do muco. Ele causa esse processo inflamatório. A inserção de um anel de prata, e a gente tem o cobre com prata, é para tentar evitar que essa inflamação seja tão acentuada. Porque o que é que a inflamação traz? Um aumento do fluxo e cólica nessas pacientes, porque é justamente aquela inflamação que vai fazer com que não haja a fecundação. E tem contraindicação? Tem alguma mulher que não pode utilizar Tem DIU? pacientes com infecção ativa, né? Uma doença inflamatória pélvica, com infecção vaginal ativa no momento, irregularidade da cavidade uterina, como também alguma malformação. E tudo isso a gente faz essa avaliação e esse exame para inserção. Tem gente aqui perguntando, pode ser feito esse tratamento pelo SUS? Pelo SUS, sim. Nós fazemos inserção via SUS. Eu trabalho particularmente no HU. Nós temos um ambulatório de planejamento familiar e nós temos disponíveis o DIU de cobre. DIU de cobre, então. Isso. É difícil conseguir esse tipo de... Não é para ser. Mas não é para ser, mas a depender do fluxo, do movimento, da localidade da paciente, da referência dela, acaba gerando aquela burocracia para chegar ao ponto final. Mas funciona. Nós temos uma ótima taxa de inserção. Mulheres com endometriose podem utilizar o DIU? Nós indicamos o DIU já medicado, né? Justamente o Mirena, que tem uma taxa hormonal um pouco elevada, justamente para evitar essa disseminação do endométrio, que é o que causa a inflamação, as dores e os desconfortos que a endometriose traz. Para uma mulher com endometriose, por exemplo, a gente não indicaria um DIU não hormonal. E quando você falou aí do processo para a inserção do DIU, né? A retirada é simples? Super simples. É mais simples do que a inserção? Se a gente quiser dificultar, é o fio que a gente não visualiza quando passa o espéculo num exame ginecológico normal, no próprio consultório. A gente pega esse fiozinho e puxa. É dolorido? Não. Para tirar, então, é mais tranquilo? É mais tranquilo tirar. Por isso que é um método simples, de fácil acesso e que não deveria ser tão problematizado a sua inserção, porque nós temos muitas falhas de outros métodos porque dependem do seu uso. Então, se você erra o horário, se você toma num dia diferente, se você bota um anel vaginal no sol, aí ele perde. Então, são situações que com o DIU não acontece. Ele vai estar lá no cantinho dele, você decidiu gestar, vai na sua ginecologista, faz os seus exames pré-concepcionais, tira o seu DIU e está liberada. Quem utiliza o DIU? Muita gente, eu não sei se é verdade, né? Mas muita gente diz, olha, quando vai te retirar o DIU, quem utiliza corre mais risco de fato de ter a gravidez tubária, é verdade? Não, na verdade não é na retirada do DIU. É se em algum momento existir uma falha do método, a chance dessa gestação ser extra, ou ser extra endométrio, né, ser extra útero, é maior justamente porque o DIU está lá. Quando a gente falava antes que essas pacientes usuárias de DIU, elas tinham mais chances de gravidezes ectópicas, é porque a partir do momento que você se sente protegida, a primeira coisa que você abre mão é do seu método de barreira. Então, aí você tem mais chance de fazer doença inflamatória pélvica, que causa aderências das trompas. Então, você tem uma chance maior de ter essas lesões pela exposição às ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. E colocando o DIU, quanto tempo depois eu já posso estar tranquila em relação à gravidez? As bulas trazem para a gente no primeiro mês. A minha orientação, particularmente, é fazer a checagem no primeiro ciclo. A gente checa com o ultrassom após 30 dias, muito mais pelo próprio período adaptativo. Então, vai ter o primeiro fluxo menstrual, ela pode ter um fluxo aumentado, pode ter uma cólica maior, esse DIU se movimentar, descer um pouco e ir para o colo. Então, nesses primeiros 30 dias, a gente observa, mas a bula traz efetividade no dia da inserção. Lorena, então tudo isso está dentro da manutenção? De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer manutenção? Rotina ginecológica normal, anualmente. A depender se você tiver alguma lesão, alguma intercorrência clínica ginecológica que te faz ir ao ginecologista semestralmente, se não, anualmente seus exames de rotina.
E tem validade, né? Tem validade. Nós temos DIUs que variam de 5 a 10 anos. E a depender da taxa de cobre, a gente tem alguns que vão de 3 anos. Então, qual é a grande vantagem do DIU? É você saber em quanto tempo você tem o seu desejo reprodutivo. Se eu não tenho o desejo de gestar hoje, não adianta eu passar 5, 10 anos tomando um anticoncepcional se eu tenho um dispositivo que me traz essa segurança e eu não vou precisar preocupar com a hora que eu tenho que tomar a medicação. A gente falou aqui sobre SUS, que deveria ser uma forma também muito acessível, né, para todas as mulheres, mas se não tem SUS, ele é feito então através do plano de saúde ou de maneira particular. Quanto é que fica mais ou menos o procedimento junto com o próprio DIU? Os planos de saúde, eles trazem cobertura. E de forma particular, o DIU você consegue adquirir em torno de 100 a 1.000, 1.200, depende do dispositivo que você vai utilizar. São tecnologias, né, diferentes e gerações diferentes. Quando a gente traz um DIU hormonal, ele tem um valor agregado maior. E a inserção também varia de 600 a 1.500. Isso tudo deve ser coberto pelo plano, né? Muito bem. Decidi engravidar, então. Quero retirar o DIU. Quanto tempo depois eu já posso engravidar, depois da retirada? Vou trazer meu relato. Um relato pessoal. Fui usuária de 2 DIUs. Já usei o Mirena, que me dei super bem, e depois substituí pelo cobre. Em ambas as situações, retirei o DIU, no ciclo seguinte engravidei. Porque o DIU, em momento nenhum, ele interfere na nossa ovulação. Ele está ali mudando apenas cavidade uterina. Então, meu ovário, ele continua funcionante. Então, você tirou aquele dispositivo que está impedindo que o embrião se conecte, você não tem mais nenhuma barreira para isso. Lorena, muita gente se pergunta o seguinte: o DIU é um aborto? Não. Porque isso a gente já escutou, não, com certeza. Várias vezes. É um aborto? É mito. A fecundação ao mito. Encontro do espermatozoide? Não, com porque óvulo? além da gente ter a mudança do muco, a gente também tem o dispositivo no meio do caminho. Então, o espermatozoide não encontra o óvulo. Então, a gente não tem como considerar um método abortivo, já que não existe a fecundação, né? Muito bem, fica aí, gente. Acaba com esses mitos, mas aí a gente vem para um outro. Deveria ser mito, mas não é, infelizmente. A gente viu agora na semana passada alguns planos de saúde trazendo agora essa obrigatoriedade de um marido, que a gente conversou o tempo todinho aqui e eu não vi participação dele em nada nessa conversa. Nem na consulta eles vão. Nem na consulta, nem na hora de colocar, enfim. Mas por que agora alguns planos de saúde têm que considerar, então, a avaliação do marido? A avaliação não, eu tenho que, infelizmente, utilizar essa palavra, a autorização do marido. Na verdade, é aconteceu em alguns planos da região sudeste, em torno de São Paulo, acredito que cobre cerca de 50 cidades vizinhas. Eu entendo que eles pegaram como uma brecha de uma contracepção a longo prazo, baseado na laqueadura, que é uma contracepção definitiva, pensando que o planejamento é da família. Mas, minha opinião pessoal e profissional, os métodos contraceptivos de cada mulher deve ser definido pela mulher que vai fazer uso e pela mulher que vai ter suas indicações e contraindicações. Então, da mesma forma que para usar um anticoncepcional eu posso utilizar o que eu quiser, o DIU não vai ser diferente, é um método contraceptivo como outro qualquer. Então, não tem justificativa para precisar que o marido te diga se você pode ou não. Daqui a pouco a gente vai precisar que eles autorizem a usar o coletor, o absorvente interno. Então, isso não faz sentido nenhum na atualidade de 2021 a gente precisar que um homem autorize o que podemos fazer ou não e a exposição que vamos fazer com o nosso corpo ou não. Achei que vai ter uma reviravolta e alguns planos já se posicionaram como que não existe no termo deles, né? E eu acredito que daqui para a semana que vem está tudo ajustado novamente. Espero. Isso, caso não mude esse cenário, Lorena, você acredita que isso vai mudar também? Por exemplo, você como médica, pela procura do DIU no teu consultório? Com certeza, se torna uma barreira, né? Porque a gente sabe que o sexo masculino já tem uma dificuldade maior de buscar assistência à saúde. Imagine a gente depender, entendeu? Né? Imagina a gente depender que eles autorizem ou não o uso de algum método. E fora que a gente abre um lastro aí para eles começarem a autorizar todas as intervenções que vamos fazer com o nosso corpo. Então, nós como mulheres, no ano que estamos, a gente tem que deixar bem claro e efetivo que a gente não tem dono, né?
Exatamente. O direito é nosso, né? O corpo é O nosso. corpo é meu, o útero é meu. A gente e outra, né? A vontade de ser mãe é minha ou não, se eu estou preparada ou não, quem decide As sou mudanças eu. do corpo na gestação vão ser em Exatamente. mim, eu que vou passar por esses momentos. Então, E aí, de repente, a mulher acaba sendo mãe, não estava preparada e ainda vai ter que ser taxada na rua como uma mãe ruim. eu acho que está Não tá fazendo faltando certo. o surgir um anticoncepcional masculino. Exato. E aí, se ele não quiser ter filho no momento, sim ou não, ele toma o anticontraceptivo dele e a mulher faz o que bem entender, né? Exatamente. Lorena, muito obrigada pela tua participação. Eu que aqui no agradeço. programa Bem Assim, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. Fica então aí, gente, para você a dica, o corpo é teu, né? Vamos pedir e esperar então que essa situação mude, porque afinal de contas, nós sabemos o que é melhor para a gente, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os cuidados ortodônticos do seu filho. É já já.